Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Evangelhos. É uma programação da Igreja Cristã Maranata, está sendo transmitida pela nossa TV Manaim e também pelos canais, as plataformas digitais da Igreja. Saudamos aqui os pastores à mesa, pastor Raniele. Paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Marcos Roberto e a todos que estão conosco em mais um episódio do programa Evangelhos. Pastor Marcos. Paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Raniele, a paz do Senhor e a paz do Senhor a você, que está conosco todas as semanas no programa Evangelhos. Glória a Jesus. Hoje nós vamos dar sequência ao Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o versículo 14, onde nós vamos falar de o servo do Senhor como a luz do mundo. Nós sempre lembramos aqui, aqueles que estão participando conosco, no programa anterior, nós falamos sobre os discípulos como o sal da terra, em Mateus 5,13. Foi um programa agradável, onde nós aprendemos bastante desse tema. Hoje nós vamos dar sequência aqui, falando quando o Senhor Jesus, ele chama os seus discípulos e ele começa a ensinar a respeito que eles seriam o chamado a luz do mundo. Nós vamos ler junto com aqueles que estão conosco o versículo que está em Mateus 5, o versículo 14. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós vamos tratar agora de um tema muito importante e nós gostaríamos da sua atenção, porque o Senhor, ele começa aqui a mostrar sobre o tema a luz. Então, no início, em Gênesis 1:3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. A expressão aqui no hebraico é a palavra or. E também no Novo Testamento, que nós vamos aprender aqui hoje, a luz ela é apresentada no grego com a expressão phos. É uma luz que não foi criada, ela é pré-existente, ela é eterna e ela está relacionada com a pessoa do Senhor Jesus. Então em João capítulo 8, 12 diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O versículo aqui é maravilhoso e ele vai nos direcionar bastante nesse episódio de hoje. Nós vamos agora ver o que a ciência fala sobre essa luz como or, ou seja, a luz do início, a luz que foi criada. Pastor Marcos vai começar a detalhar para nós essa parte que ela é muito interessante sobre a luz, Pastor Marcos? Isso, Nós poderíamos começar aqui falando para aqueles que nos ouvem, fazendo uma pergunta, O que é a luz? Qual o conceito de luz, O que a ciência, ela nos fala sobre a luz? Então a luz é uma forma de energia radiante, ou seja, radiação eletromagnética que pode ser percebida pelo olho humano como claridade e que nos permite enxergar o mundo. Ela se comporta como onda e também como partícula ao mesmo tempo. Ela viaja aproximadamente a 300 mil km por segundo no vácuo e é responsável pela sensação visual. Ela pode ser emitida por fontes como o Sol ou refletida por outros objetos. Mas a luz ela vem sendo estudada desde a antiguidade. Desde a Grécia Antiga, ela já era estudada, mas somente os aspectos fisiológicos, como a cegueira, o escuro, os problemas de visão e etc. Com a evolução do conhecimento, um físico árabe começou a estudar a física na parte da óptica. Considerado o pai da óptica, ele formulou uma teoria de que a luz ela é emitida pelos objetos e entra nos olhos, opondo-se às antigas teorias de que os raios de luz eram emitidos pelos próprios olhos. Posteriormente veio Newton, que fez uma brilhante descoberta, dizendo que a luz eram pequenas partículas que ele chamou de corpúsculos.
a luz era vista como um conjunto de partículas que se moviam em linha reta. Depois veio a teoria ondulatória, que ganhou muita repercussão e foi amplamente aceita por Huygens, que teorizou que a luz se propagava como ondas. Posteriormente veio Maxwell, que conseguiu unir a eletricidade com o magnetismo, criando a teoria eletromagnética. Nisto, ele descobriu que a luz se comportava como uma onda, e era uma onda eletromagnética. A luz, na visão de Maxwell, é composta por campos elétricos e magnéticos. A teoria unificou os fenômenos elétricos e magnéticos, e a luz, antes de ser consideradas distintas, estabelecendo um marco na física. Pastor Juliano. Glória a Jesus. Para todos que estão participando conosco, nós fizemos aqui uma pequena abordagem usando um texto de Gênesis e também um texto em Mateus e João. Porque nós temos que deixar claro aqui que a preocupação do Senhor era mostrar que existe a luz na obra criadora e a luz também na obra redentora. Nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre isso. A importância, né, da luz na obra criadora, né, pastor Ranieri? Exatamente, pastor Juliano. É muito importante a luz da obra criadora. Precisamos dela, sem ela nós não conseguiríamos enxergar, né? Se a luz da obra criadora ela é importante, a da obra redentora muito mais. Mas nós não vamos agora entrar na luz da obra redentora, vamos ficar na luz da obra criadora. É importante para nós, nos ajuda, né, nos dá a condição de enxergarmos, né, porque se não fosse ela, estaríamos no escuro, né, nas trevas. A luz, ela veio exatamente para fazer separação das trevas, para dissipar as trevas. Pastor Marcos, importante também essa questão como que a ciência tenta dar clareza, né, a questão da luz, né? Isso, né? O pastor Juliano até comentou aqui no início, né, falando que a Bíblia cita dois tipos de luz, né? A luz como or, que está no hebraico, que é aquela luz lá da criação, quando Deus disse, né, haja luz e houve luz. E a luz como fós, que é uma luz pré-existente que subsiste por si só, que é o Senhor Jesus. Então essa luz que foi criada, né, quando Deus disse haja luz e houve luz, é a luz que com o tempo o homem passou a descobrir essa luz, né? Desde a Grécia Antiga a luz já era estudada, né? Nos princípios lá alguns filósofos, vários deles escreveram alguma coisa, algum artigo, algum estudo sobre a luz, e com o passar do tempo, né, e com a evolução, né, da ciência, o homem foi descobrindo, na verdade, né, o benefício que essa luz que já foi criada há muitos anos atrás. Então nós vamos daqui a um pouquinho dar sequência, né, falando mais um pouco sobre essa luz. Glória a Jesus. Pastor Ranieri vai começar agora a detalhar para nós, né, a importância dessa luz. Amém. Até aí, pastor Juliano, tudo certo, mas alguns fenômenos não se explicavam. Então veio Albert Einstein com uma grande descoberta, mostrando que a luz eram pequenas partículas, como havia dito Newton. Einstein propôs que a luz não era apenas uma onda contínua, mas composta por pequenas unidades ou pacote de energia, que ele chamou de fótons. A física moderna, ela diz que a luz é uma onda e também uma partícula. Para a ciência, é até difícil de entender, é até difícil de se explicar como uma coisa pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Depende de como você observa, depende do que eu quero fazer com ela, depende de como você interage com ela. A física moderna, ao descrever a luz através da dualidade onda-partícula, um dos seus conceitos centrais, onde a luz se comporta como uma onda eletromagnética, ela também, como um conjunto de partículas,
chamada fótons. O efeito fotoelétrico, explicado por Einstein, demonstra essa natureza corpuscular, enquanto a teoria das ondas eletromagnéticas de Maxwell e as propriedades de difração e interferência confirmam o seu comportamento. Qualquer corpo capaz de emanar luz pode ser considerado uma fonte de luz. Existem fontes de luz primárias e secundárias. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 3, nos fala assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Luz, no hebraico, pastor Juliano. Amém. Nós vamos aqui conversar um pouquinho. Quando o Senhor está ensinando isso aos discípulos, talvez eles não entenderam a dimensão daquela palavra. E por isso que a palavra revelada, ela traz essa luz aos nossos olhos para entendermos isso, né, pastor Marcos? Exatamente, né? Nós não viemos aqui para falar de ciência, né? Sim. Nós viemos aqui para falar de Jesus como a luz que ilumina o mundo e como a igreja que nós, como servos dele, devemos refletir essa luz. Mas é muito bom fazer uma distinção entre a luz que foi criada, que é or, no hebraico, como desta luz que phos no grego, que já pré-existente, que subsiste por si só, que é o Senhor Jesus. Mas nós falamos aqui agora há pouco, né, tanto o que eu disse como o que o pastor Raniel falou, a respeito desta luz que foi criada para benefício do homem que está dentro de um conjunto da criação chamada obra criadora. Ou seja, aquilo que Deus criou para esse mundo em que nós vivemos, para que fosse benefício para nós. Mas é necessário fazer uma distinção, né, que essa luz que disse Deus haja luz, não é o Senhor Jesus, né? E que nós vamos ver isso mais à frente um pouquinho, mas que é muito necessária, necessário que nós podemos entender, é que essa luz que foi criada para o nosso benefício, mas que não tem nada a ver, né, para a salvação, que já é outro assunto que nós vamos falar um pouco mais, né, nos programas posteriores. Muito importante. Nós estamos deixando bem marcado isso para todos nós, porque esse assunto sobre luz ele é maravilhoso, né, pastor Marcos? Isso mesmo, né? Então nós vamos ver, né, o que a palavra de Deus nos fala a respeito da luz, né? No livro de Gênesis está escrito: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus cria a luz da obra criadora. Deus, com uma simples palavra, criou toda a forma de energia no primeiro dia. E ao longo do tempo, aprendemos a usar essa energia de várias formas. No raio-x, na ressonância magnética, no micro-ondas, no celular, na televisão, etc. Tudo isso aprendemos ao longo do tempo. Tudo isso que utilizamos hoje, Deus criou no primeiro dia. E ao longo do tempo, nós aprendemos a trabalhar com elas. Foram anos de conhecimento em cima de conhecimento. Aprendemos a trabalhar com a luz criada. Então a palavra or no hebraico, que aparece no Velho Testamento, é usada para definir essa luz que foi criada, que um dia se apagará e será extinta, e que envolve todos os fenômenos decorrentes desta ação que está em toda a obra criadora. Então, na obra criadora, tal expressão haja luz envolve todos os fenômenos físicos, químicos e mecânicos que estão na matéria, sejam eles elétricos, gravitacionais, vivos ou não. Um conjunto de fenômenos visíveis e invisíveis, alguns já descobertos, como o da conservação de energia de Lavoisier, a eletricidade nas nuvens de Faraday, o fenômeno da telefonia de Graham-Bell. Enfim, todos estes, além de outros relacionados à matéria de Einstein, na criação de seu real valor, pastor Ronier. Então, a luz da obra criadora
ela é dispensada na obra redentora, não precisa dela. Essa luz do universo criador, que é essencial para a vida humana, ela não tem valor nenhum para a vida eterna, conforme o pastor Juliano já disse aqui. A luz criada é or, ela é relativa, que teve início e terá seu fim. Luz que um dia irá se apagar. Essa luz é parte de um princípio relativo, e é da matéria. Ela é da quarta medida, é concreto, está na criação e é baseado e conceituado na razão humana. Luz que tem velocidade e peso. Cerca de 120 toneladas de peso de luz caem por dia sobre o mundo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, nos fala assim: "E disse Deus, haja luz, e houve luz." Luz no hebraico. Este foi um princípio estabelecido para a obra criadora. A luz que existe por si só, ela é Fós, que é Jesus, descrita no Novo Testamento. É absoluto. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não depende de quem está observando, não depende do que somos, não tem ação do homem. Vamos falar sobre isso no próximo episódio aqui com os pastores. Amém. A todos que estão participando conosco, hoje foi o primeiro programa onde nós mostramos os textos de Gênesis, Mateus e também de João, fazendo essa pequena separação sobre a luz na obra criadora e a luz também na obra redentora. No próximo programa, isso vai ser bastante detalhado, nós vamos aqui receber uma grande bênção. Neste momento, então, nós estamos já finalizando este programa, agradecemos a participação do pastor Ranieri. Amém, pastor Juliano, nós que agradecemos, é uma alegria muito grande estar aqui com os pastores e com vocês que nos acompanham todas as semanas. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Pastor Marcos. Paz do Senhor, pastor Juliano, a paz do Senhor, pastor Ranieri, e a paz do Senhor a você, que está conosco aqui, e até o próximo programa. Queremos nos despedir de todos com a paz do Senhor Jesus. Foi uma alegria tê-los conosco e nos encontraremos no próximo programa, se assim o Senhor permitir. A paz do Senhor Jesus.